Olá, queridos, paz e graça, pastor Daniel falando com vocês. Meus irmãos, estamos de volta a mais um polígrafo, não é? Deixa eu me ajeitar aqui na cadeira para não cair. Estamos de volta, eu sou o pastor Daniel Nascimento, isso aqui é a... Débora Nascimento. E agora sim, estamos de volta, né? Estamos de volta. Estamos de volta, essas férias aí foi quase uns 5 meses, As quase, férias né? prolongadas, Bem né? prolongado. Nosso pai. Tava sem vídeo no canal, irmãos, a gente explicou aí em outro vídeo, né? Porque... também nas comunidades a gente explicava de vez em quando. E, irmãos, olha os nossos shorts aí, tem short engraçado aí, né, Débora? Correndo aí, né, sobre adventismo, né? Tem uns shorts engraçados nossos aí, tem também as nossas perguntas lá na comunidade do YouTube, tá tudo aqui pra cima aí. Dá uma procuradinha aí que você vai achar, ok? Não tem livro nenhum aqui pra gente falar sobre ele, né? Então vamos deixar pra lá, vamos começar assim. Né? E a gente já vai começar com um debate interessante, né? Não é bem, as pessoas estavam dizendo no comentário, Débora, assim, isso que vocês fazem não é debate. É claro que não. Não é isso debate. Não é debate, não é, a gente não fica aqui debatendo. O polígrafo é justamente para a gente aferir alguma heresia ou algum tema, algum segmento à escritura e ver se ele passa, como é o caso de hoje. Irmãos, lembrando a você rapidamente que gosta do nosso canal, nós estamos com um trabalho muito grande aqui sobre evangelismo infantil na nossa cidade, né, Débora? Estamos Catecismo 1, 2 e a lição da Débora, que é as parábolas de Jesus, né? Nós estamos fazendo essas lições em papel de alta qualidade, tudo, e dando ela de graça às crianças. Irmãos, nós precisamos da ajuda de todos. Se você não viu o vídeo antes desse daqui, dá uma olhada, ele vai cair aí no encarte ou vai estar na descrição do vídeo aqui. Vai lá, depois que você ver esse vídeo aqui, vê o vídeo também aí sobre evangelismo infantil que a gente está fazendo. É um alerta muito grande, um trabalho muito bacana que a gente está fazendo e a gente conta com a sua ajuda. Precisamos comprar insumo de impressora nova, né? Precisamos comprar material para fazer as lições, que é papel, insumo, tinta, tudo. Então, isso custa muito caro e eu conto aí com a sua ajuda, tá? O Pix para nos ajudar está aí embaixo e também vai vir lá o outro vídeo nosso que a gente gravou, a advertência sobre por que evangelizar crianças, né? O diabo está investindo pesado nisso, pesadíssimo, né? E a gente está aí comendo mosca, na verdade, né? Mas vamos lá, que o trabalho não é esse ainda. E a gente vai voltar. Pede ajuda e vai voltar com um tema desse, né? Também, né? Um tema polêmico, assim, voltando de uma vez, né? Pra ficar de uma vez. Voltando com 2 pés, agora fica, né? Agora nós fica mesmo. Vamos ver, né? Vamos ver. Qual é o tema de hoje mesmo? Então, nosso tema de hoje é psicanálise versus fé cristã. Eu bebi até água depois dessa. O negócio... Vamos ferir. Se segure na sua cadeira aí que... Aperte os cintos, né? Aperte os cintos. Aperte os cintos que o voo vai começar. Vai ser meio ruim, porque a gente, só que eu conheço aí um monte de pastor psicanalista, né? Meu filho. Vamos falar já disso aí, né? Se segura na sua cadeira. Já vamos falar sobre isso aí. Então vamos lá. Vamos lá para a primeira, né? Vamos para a nossa primeira pergunta. Psicanálise tem uma cosmovisão? Vamos lá? Vamos lá. Ok. Olha bem, Débora, nós temos que entender que toda cosmovisão, vamos primeiro pegar a cristã, toda cosmovisão cristã, ela é pressuposicional, ou seja, é pressuposicionalista. Ao menos eu vou falar da nossa parte de cá, a cosmovisão reformada. A cosmovisão reformada, Calvino foi um dos caras que não cunhou essa coisa de cosmovisão, mas ele dá ali o pontapé inicial, porque ele faz com que toda a base teológica de Calvino ela gira em torno dos 10 mandamentos. Impressionante isso, porque ele faz da cruz de Cristo a alavanca, como disse aquele matemático, dei-me uma alavanca e eu moverei o mundo, né? Ele faz do ponto fixo dele a cruz e a alavanca, aliás, ele faz o ponto fixo os 10 mandamentos e a alavanca para mexer o mundo, ele usa a cruz de Cristo ali e move mesmo, e estamos aqui falando dele até hoje, né? Mas ele vem com essa ideia de que a cosmovisão vai passar ali muito na questão dos 10 mandamentos, tudo tal, ou seja, nossa cosmovisão ela é pressuposicionalista, do ponto de vista de que nós temos a Escritura. Então, todo cristão ele vai se ater à Escritura e vai partir do que a Escritura diz para a vida dele. E não ao contrário. Tá? Então, nós somos pressuposicionalistas porque temos um pressuposto. O pressuposto nosso é as nossas crenças. Trindade, tudo tal. Então,
Isso são os nossos pressupostos que vai fazer com que a gente posteriormente caminhe em cima disso. Eu digo na igreja sempre que nós não vamos longe da teologia nossa, né? Nós regemos família, profissão, tudo isso baseado no que nós aprendemos como teologia. Então, dito isso, a cosmovisão da psicanálise, ela é uma cosmovisão própria distante da Bíblia. Vamos começar pelo termo psicanálise. Psicanálise do grego psique e análise de análise mesmo. Ou seja, então, é uma análise da alma. Psique, alma, sabe? E análise de análise. Então, Freud está dizendo que ele quer analisar a alma do ser humano. Só que como é que ele quer analisar a alma do ser humano? Primeira coisa, a cosmovisão freudiana, ela é totalmente pervertida do ponto de vista de que tudo para o Freud é uma questão sexual. Já começa todo o avesso. Segundo ponto, Freud quer partir do pressuposto, esse é o pressuposto de Freud, que todo ser humano é um pervertido sexual. Então, né? Uma outra coisa também, o pressuposto de Freud, ele é um pressuposto de que não exista Deus. Se não existe Deus, posteriormente também não existe pecado original. Se não existe pecado original, a culpabilidade do homem não é transmitida, é dele mesmo. Então nós vamos navegando ali numa cosmovisão totalmente anti-Deus. E a psicanálise, ela parte do pressuposto de que ela não é uma ciência que você... Aliás, ela nem é ciência. Isso aí é um saramandaia, qualquer negócio. Tá? É a mesma coisa do pessoal que tentou fazer da psicologia ciência. Olha, eu mexendo com o conceito de psicologia. Pessoal, não é ciência. Psicanálise não tem nada de científico nisso. Que tem aí um saramandaia, um batedor de bombo, um pajé, aquele outro que você fala aí, como é que é? Um xamã. Um xamã ainda é melhorzinho do que eles. Tá? Só que a questão eles têm esse escopo como se fosse científico que eles estão fazendo ou falando, mas não tem nada de científico nem nada de escopo nisso, é puro saramandaia. Então, a psicanálise em síntese, ela tem uma cosmovisão própria, é uma cosmovisão contra Deus. Então, é bem complicado ela já no começo. Sim, ela parte do pressuposto do ateísmo. Totalmente ateu. Tanto é que ela se conforma bem com as ideias marxistas, com as ideias do evolucionismo, com as ideias do ateísmo em síntese e tal. Ela viaja até com as ideias da Ellen White lá na Lua, quando o pessoal do pastor Nadir e tal, esse pessoal... mas tirando a brincadeira fora, ela viaja bem até com o extraterrestre. Menos com Deus. Tudo menos Deus. Menos Deus. Até porque o Jung, que era o discípulo do Freud, Jung é um espiritualista, não um espiritual. O Jung ele foi estudar na viagem interior dele, ele foi estudar na Índia. Estudar com o xamã mesmo, ali e tal. O Jung é o cara que quando volta da Índia, tal, cheio de... Aí ele já tinha largado o Freud, porque Freud era ateu e ele dizia que existia alguma coisinha ali, mas não era Deus, era alguma coisa longe do ateísmo e tal. Só que ali ele vai e ele começa a receber mensagens da mãe dele. E tinha uma cama no quarto dele que a mãe dele dormia, só tinha um problema, a mãe dele tinha morrido há 15 anos. Essa é a origem da psicanálise. Você entende? Um ateu, outro espiritualista e tal... E eles têm uma cosmovisão própria, que não tem nada a ver com a cristã. Aí alguém pode me perguntar aqui antes da gente entrar. Tudo bem, pastor, então um crente deve procurar a ciência só quando ela tem um escopo, uma cosmovisão cristã? Não, porque a medicina, a ciência médica, a gente vai num médico, o médico quer analisar nossa alma ou o que está destruindo nossa saúde? O que está, prejudicando a saúde, né? Não é? Então ele não vai ali coisar a alma do ser humano, tal, não tem essa coisa. Então a ciência médica é uma ciência, baseado nisso. Você entende? Então nós temos aí uma diferença muito grande. E a engenharia não tem cosmovisão cristã. Mas a engenharia não estuda contra Deus. Existem engenheiros ateus, mas o curso de engenharia não faz do cara um ateu. Você entende? Então aí segue e tal, porque tem muita gente que me pergunta assim, mas qual a ciência que é, fora da teologia, que é uma ciência baseada em pressuposto cristão? E eu digo,
mas nenhuma ciência se propõe a estudar a alma do ser humano sem a Bíblia, como a psicologia e a psicanálise. Você entende? Então elas têm uma cosmovisão própria. Assim. Tem. E é anti-Deus. Mas vamos lá. Já começou aí, ó. Já não difere com a cosmovisão nossa. Já não tem nada a ver. Não bate uma com a outra. Já não tem nada a ver, não. E engraçado que elas não é como a ciência médica. A ciência médica tem uma cosmovisão, que é anatômica, anatomia, só que ela segue a anatomia. Ela não se vira contra o cristianismo para querer destruir o cristianismo. A psicanálise, sim. A psicanálise já se empenha nisso aí. Já se empenha nisso aí. Portanto, é que ela, igual eu te falei, ela se envolve bem. E aonde ela foi desenvolvida, que é muito complicado. Libidos Dominantes. Esse é o livro para quem quer conhecer, mas é um livro muito grosso, ninguém gosta de ler, mais de 1.200 páginas. Né? Libidos Dominantes. Esse é o livro para quem quer conhecer ali a ideia da psicanálise. Também tem Modernos e Degenerados. Também é outro livro para se conhecer muito bem. E Evasivas. Eu vou olhar ali para cima ver se eu acho ele. Evasivas, não sei do que também, é outro também. Que trata sobre... E o Gordon Clark, clássico nosso, né, da teologia reformada. E você que é reformado aí, que gosta dessa patifaria, eu te aconselho a tirar o nome de reformado de você e ficar aí com neopentecostal, dá? Mas um neo dá, né? Um neo dá. Mas vamos lá. Um neo dá. Vamos para a nossa segunda pergunta. A Bíblia e a psicanálise são convergentes? Se for a Bíblia do capeta, é. Se for, é. A do Satangus talvez seja. A Bíblia dos crentes, não. Porque não existe nenhuma convergência, Débora. Primeira coisa, vamos partir do pressuposto freudiano. A cosmovisão freudiana. Freud é um dos caras que eu mais estudei, porque ele vai partir do pressuposto dizendo que as neuroses do ser humano nunca é o pecado. É neurose que ele dá o nome. As neuroses do ser humano parte de quê? Parte de uma, vamos supor assim, por que o cara vira um viciado em sexo, em pornografia ou em sexo? Por quê? Porque ele teve uma mãe, ele teve um pai que era assim ou que era assado, tal. Ou seja, a desculpa para o pecado do outro é o que o outro fez lá atrás. Vamos supor, o cara traiu a esposa. Porque o pai traía, o pai dele traía muito a mãe, ou ele foi muito negado, alguma coisa desse tipo. Você entende? Sempre acompanha alguma coisa. E aí vai para você outro livro sobre isso, para bater de frente. John MacArthur Jr. Chama-se Sociedade Sem Pecado. Esse é o livro de Literatura e Cultura Cristã que as pessoas deveriam ler. Esse é um livraço. Por quê? Porque ali o John MacArthur trata justamente disso, de como a psicologia, junto com a psicanálise, criou uma sociedade sem pecado. Veja bem uma coisa, de onde parte toda a mazela do ser humano? Tudo que há de ruim no ser humano partiu de onde? Pecado, né? Do pecado. Só que Freud, ele quer estudar as neuroses do ser humano sem o pecado, porque é proibido você citar a palavra pecado na teoria freudiana. Por quê? Se ele não crê em Deus, não crê em pecado original. Você entende? Então, a psicanálise é um gnosticismo reavivado para os dias de hoje. Tanto ela, e o que eu falo da psicanálise aqui, serve para a psicologia. Você entende? A psicologia também é outra. Ela está dentro desse mesmo escopo, porque não tem uma escola psicológica, nenhuma, quando a gente fala escola, é os pensadores. Não tem um pensador da psicologia que ali bata ali e converja com a Bíblia. Não tem. Você entende? A moda hoje é pastor ser psicólogo, né? Nossa, ser psicanalista, então, pastor psicanalista é o que mais tem. Roda de grupo de apoio. Exatamente, tem gente que tirou os cultos da igreja para fazer rodinha de apoio tipo A, né? O alcoólatra anônimo ali para fazer dentro da igreja e tal. Ou seja, é a igreja assinando o atestado de incompetência dela espiritual. Sendo que a escritura está aí. A escritura está aí. Então, pastor, e uma pessoa então que está ansiosa, o que a gente faz? A escritura. O que faz a escritura? A Bíblia tem a resposta para tudo. Só que nós temos dois problemas. Nós temos uma igreja que não lê a Bíblia e temos pastores que não leem e não pregam a Bíblia. Aí, meu filho, ficou muito fácil para o diabo nadar de braçada no meio dessa turma. Então, veja, Bíblia e psicanálise, elas não são convergentes. Eu desafio qualquer pessoa, porque lá na base do negócio ela já nasce errada. A Bíblia diz que Deus criou o homem. A psicanálise diz que o homem é um produto de evolução. Opa! Você entende? Aí. Já acabou aqui, já não tem o que discutir mais. Para Freud, Jesus
foi uma invenção do ser humano. A frase de Freud mais maligna foi que Deus, o homem, o sofrimento do homem criou Deus. Deus é um produto, a religião, ele fala assim, a religião e o Deus de Moisés na Bíblia. Tem um livro de Jung sobre Moisés e também tem um de Freud, que ele diz assim, o sofrimento do homem criou o Deus do judeu. Uma válvula de escape. Mais ou menos isso. Assim. E aí veio aquele outro que também, que é o outro filho do Satanás lá, o Marx, que diz que a religião é o ópio do povo. Ou seja, é a droga do povo. Então você veja como esse pessoal se movimenta com a questão, e não é religião em si, porque Marx estava citando ali o cristianismo no escopo do livro dele. Então, quando eles vão falar do cristianismo, você vê a fúria, a ênfase de falar contra. Então, não tem nada a ver Bíblia e psicanálise convergente nunca. Elas são antagônicas. Elas são adversárias. Se batem de frente. Bate mesmo de frente, mas com força. É um choque, é como se fosse... dois trem não, porque a psicanálise perto da Bíblia não é um trem, né? É como se fosse um trem a Bíblia e um Fusca vindo pra... Então não tem muito o que ver, né? Porque a turma gosta dois trem. Não, dois trem se tivesse a mesma força. Psicanálise, isso aí meu Deus, eu queria até dizer o que é, mas não posso. Vamos para a nossa terceira pergunta. Aí que vai pegar a terceira pergunta, hein? Um pastor deve cursar psicanálise e ser um psicanalista dentro de sua igreja? Um pastor espírita pode? Não. Porque é isso que a turma não entendeu. A psicanálise não é ciência, aquilo é uma religião. Sim. E é uma religião ateia. Com todo o pressuposto baseado num ateísmo. Com toda a cosmovisão maligna, sorrateira, rasteira mesmo ali no que há de mais podre do ser humano, a psicanálise é isso. Você entende? E aí me estranha um pastor, e eu estou falando agora para os nossos meios aqui, reformado, tudo, que tem muitos deles. Sentar em uma mesa, em uma sala de aula, e ter curso de psicanálise, e depois sair achando que descobriu a pólvora. Você entende? Nós tivemos uma conversa uns tempos para trás com um que formou-se agora há pouco, né? E você viu como é que estava ele, a ênfase dele, parecia que ele descobriu o mundo, né? Descobriu, né? A gente estava vindo aí de uma escola, uma moça, né, com a gente, olha, eu li o Freud. O Freud, Jesus, eu perguntei a ela o que? Você leu o Tiago? Você ficou nessa alegria? E aí, quando a gente viu, a pessoa não leu nada de Freud, leu 1, 2, 3 linhas do cara, não sabe nem qual é o pensamento dele. Adoro aquele cara. Adoro aquele cara. Sabe? Então, Débora, assim, um pastor psicanalista é o desvio total de uma igreja. É o desvio total de uma igreja. Não existe espiritualidade nisso. Porque um pastor psicanalista, ele vai primeiro se enganar, achando que ele tem um cunho científico para ajudar o próximo. Então ele vai tirar a glória da centralidade da escritura. Porque ele vai olhar o cara, vamos dizer assim, você está passando por essa neurose porque o seu pai era controlador. Ora, a Bíblia diz o que em Lamentações de Jeremias? Do que queixa-se, pois, o homem? Queixa-se disso, do seu pecado e da sua iniquidade. Em Ezequiel, eu acho que é capítulo 16 ou é 18, depois você lê esses 2 capítulos que vai estar lá, em Ezequiel é dito assim, eu não mais visitarei a maldade do pai no filho, morro o justo com a sua justiça e o ímpio com a sua impiedade, porque eu não mais visitarei a maldade do pai no filho. Ou seja, o que é que Deus está dizendo ali? É que cada um morra com seu próprio pecado. Meu pai, seu avô, no caso, o meu pai era um alcoólatra. Não morreu enfiado no alcoolismo, mas era um alcoólatra. A maioria dos meus irmãos, você sabe bem disso, passaram no caminho do alcoolismo. Só que eu não. Só que a questão é, meu pai ele morreu com os pecados dele, e eu vou morrer com os meus. Meu pai morreu com a justiça dele, eu vou morrer com a minha. Você entende? Então não tem essa coisa daqui de produto do meio que é tão defendida por esses caras. Então, quando um pastor se parte a esse ridículo, porque é ridículo, né? De tentar, se a Bíblia está dizendo que o pecado original é que originou toda essa mazela aqui, como é que eu chego para a pessoa que vem se tratar comigo e diz, olha, eu estou com problemas existenciais, eu não me aceito, minha autoestima é baixa, tal, não sei o quê. A Bíblia, a gente lê ela nunca foi um livro de autoestima, ela pega a sua estima e joga lá no chão. Se você ler a Bíblia direitinho, a Bíblia vai pegar a sua estima, cara, mas vai jogar lá no topo do chão mesmo, porque chão do chão ela vai dizer a você, porque quando nós temos um encontro com Cristo de verdade,
vai ter o que Isaías 6 disse. Ai de mim que vou perecendo, porque sou um homem de lábio impuro e habito no povo de impuros lábios. Ou seja, eu sou um pecador e vi o Senhor, tem que morrer. Mas a psicologia diz, você é o melhor. Você é o maior. Pode não ser, mas na sua cabeça você é. Você entende? Então, um pastor psicanalista deve ser tratado como um herege. E fora que é controverso, por quê? Pega uma pessoa, tá? Você vai tratá-la como um crente através das escrituras ou através do que Freud disse? Exatamente. Fora isso, também tem Pega essa uma mulher de que está balanço. traindo o marido. E como é que Vamos faz? começar aqui. Vamos pegar um homem que está traindo a esposa. Chega para você como psicanalista. Você sabe que o cara é um adúltero. Ele está indo para o inferno. Você trata ele como? E aí? Você entende? Com as escrituras? Ou passando a mão na cabeça dele e dizendo que a culpa não é tão dele assim. Então não faz. Pega um filho rebelde. Pega isso, aquilo, outro. Gente, não faz sentido nenhum pastor psicanalista. Por quê? Porque a resposta que esse herege está procurando, a escritura já deu faz tempo. Você entende? Então, tanto é que Freud é o primeiro para afrontar a Bíblia, tratar ansiedade como doença. Freud foi o primeiro a cunhar ansiedade como doença. Você sabia disso? Ansiedade, antes de Freud, nunca foi citado como doença. Freud não é que Freud descobriu a ansiedade. Freud classificou a ansiedade como doença. A Bíblia classifica a ansiedade como pecado. Ponto final. A Bíblia classifica Tanto assim. Falar, não andeis ansiosos pelo dia de amanhã. Jesus mesmo fala isso. Então, aquilo lá, a turma acha que Jesus está pedindo. Não, aquilo lá ele está... Se você ler Mateus 6 todo, vai ver que ele está colocando isso no escopo de pecado ali mesmo. Aprende Então, com lira, aprende com passo. Exatamente. Ou seja, o diabo vai lançar sobre nós a ansiedade, porque é um pecado, ele vai lançar em nós. Aí Pedro disse, você lança em Cristo. Você entende? Então, mas aí Freud deu um nome bonito, a turma está tudo tomando remédio por aí, achando que é uma coisa boa de se fazer. Sabe? Então, é muito complicado isso. Mas vamos para a próxima. Nossa quarta pergunta. Um cristão deve procurar um psicanalista para se consultar? Um cristão deve procurar, Débora, um conselheiro cristão. Um pastor que entenda de Bíblia e tenha ali esse talento de lidar com pessoas. Porque tem gente que entende de Bíblia, mas não tem talento de lidar com pessoas. Com demandas, com problemas, você sabe. Eu sou conselheiro, consultor, que eles chamam consultor filosófico, né? Eu gosto da palavra consultor bíblico, né? Porque a pessoa vem aqui me procurar. Você vê, eu faço aqui muita consulta com o pessoal, consulta não de saramandaia, né? Não. Mas eu só aconselho a pessoa baseada em quê? Nas escrituras. Se a pessoa me procura, a primeira coisa que eu digo a ela é, olha, você vai me procurar, eu vou te achar a resposta disso na escritura. Você pode não gostar, mas eu vou te dar a resposta. Você entende? Se a Bíblia tem a resposta para você, a gente vai dar. Então, um cristão, ele deve procurar a Bíblia. Ele deve procurar um pastor extremamente bíblico. E você que é crente, se o seu pastor disser assim a você, procure um profissional, largue seu pastor. Saia dessa igreja. Porque o seu pastor não sabe nem o que é que está dizendo. Por quê? A Escritura, e somente a Escritura, tem o poder de nos guiar. Se é crente, se é cristão, é a Escritura. Não tem outro meio, outro método para vir. É a nossa cosmovisão. É a nossa cosmovisão. Você entendeu? Aí nós podemos discutir, que depois é outro polígrafo, sobre depressão. Aí a gente discute. Isso aqui não está em pauta, isso aqui ainda. Tá? Nós estamos falando das questões de pessoas que vão mal resolvidas. Eu estou assim porque meu namorado me deixou, minha namorada me deixou. Ou seja, não, você é o idólatra. Meu marido me largou, não vou conseguir viver, vou tentar me matar. Não, isso é idolatria. A palavra certa é essa. Então vamos jogar firme o que é. Então um cristão não deveria procurar um psicanalista, ele deve procurar a Escritura. E um pastor de Deus que saiba atender a pessoa guiando na Escritura. Um capelão, sabe quem era o psicólogo antigo dos católicos? Os padres. Porque o confessionário era. Eles iam se confessar. E antigamente, muito antes dessa parafernália toda aqui, eram os pastores dos crentes. Eu procurava ali, o pastor orientava, orava, ia aqui e tal, e dava certo. Por que é que hoje não dá mais? Mas todo mundo vive aí até hoje. Mas por que hoje não dá mais? Porque veio uma gama de pastores querendo reinventar a roda. A era dos coach, dos comprimidos, tudo isso e tal. Então essa turma que veio aí nova, já veio nessa parafernália toda. Os velhos se adaptaram ao novo. E os velhos foram se adaptando a essa parafernália toda aí. Quando não, estão tomando também um monte deles, né, de remédio. Então, fica bem difícil, irmão. Mas um crente, no ponto de vista bíblico, não deveria procurar um psicanalista. Não, de jeito nenhum. De jeito nenhum mesmo. Você entendeu? Porque não tem nada lá. Porque, veja, você vai procurar um psicanalista para guiar a sua vida. Então, primeiro, você está dizendo que a Bíblia não tem poder de guiar a sua vida. Segundo, você está procurando alguém que não é guiado pelo mesmo nível espiritual seu.
para te guiar. Você está pedindo conselhos sobre sua vida, sobre a profundidade da sua alma a alguém que não acredita nem em Deus. Aí uma outra coisa, então pastor, então se eu procurar um psicanalista crente, corra, porque ele não é crente, porque ele é psicanalista. Não existe, irmãos, ou o cara é psicanalista ou crente. Os dois não dá para ser. Você entende? Não tem como. E você pode dizer assim, meu pastor é psicanalista, é uma bênção, vai pro inferno, porque não é. Não é. Não é mesmo. E é o que eu estou usando lá desse trem. Vai num consultório de um crente, vamos supor. Ele não vai lá abrir a Bíblia, João, ó, tá não aqui, ó. Não vai ser assim. Se fizer isso é para aparecer, porque o outro é crente. Eu quero ver ele atendendo um não crente fazer isso. Você entendeu? Se o cara chegar lá e dizer assim, olha, eu traí minha esposa e eu quero agora saber como é que eu faço. E olha, calma, suas neuroses, suas impulsões sexuais, nunca é o pecado. Vai abrir em Êxodo nunca pra é ele, pecado, não vai. Nunca então. é pecado. Vai abrir Apocalipse 22 para ele, 15, dizer que os adúlteros ficaram de fora? Não vai. Então não vai. Então é muito complicado, gente. Então não dá o Débora para procurar, não. Não dá, não. Então vamos agora para nossa última pergunta já, ó. Uhum. É nossa quinta pergunta, para finalizar de vez aqui. Por que a psicanálise é tão destrutiva para a fé cristã? Porque, primeiro, a psicanálise ela tira a centralidade da Escritura. Porque a minha briga aqui, irmão, quem não é crente deve procurar um psicanalista. Quem não é, pode. Pode não, ele deve. Sabe por quê? Ruim por ruim, isso aí vai dar lá um alívio para a alma dele. Vamos supor assim, ele já está perdido mesmo, né? Então isso vai dar, deve dar um alívio lá para a alma dele. Nós estamos falando direto com a fé cristã. Né? Com a fé cristã. Isso, né? Então segura nisso aí. Um cristão de verdade que procura uma coisa dessa aí, primeiro, a centralidade da Escritura para ele não existe. Não existe, por quê? A Bíblia está dizendo a ele que ele está passando, vamos pegar assim, uma moça chega para mim e diz assim, doutor, meu namorado me deixou e eu vou tomar remédio para morrer porque eu não estou aguentando mais ficar sem ele, não sei o que ele é mais. O Deus dessa moça é quem? É o namorado. Então, se a gente pegar do pressuposto do que Jesus falou em Mateus capítulo 6, se o Deus dela é o namorado dela, ao ponto dela não saber viver sem ele, então é o Deus dela, correto? Então, o coração dessa moça é o quê? Idólatra, né? Então, não é um coração doente. Aí, ó. Você entende? A Bíblia está dizendo que ela é o idólatra. E um coração idólatra parte as ansiedades dali. A gente estudou isso muitas vezes, né? O olhar dividido, vamos fazer um polígrafo sobre ansiedade. Né? Olhar dividido, coração dividido, dois senhores, Deus e Mamon, tesouro. Aonde tiver o seu tesouro, aí vai estar seu coração. E disso Jesus vem ali dizendo que parte as ansiedades dali. Então veja bem uma coisa, a ansiedade parte desse pressuposto. Então, um psicanalista vai chegar para essa moça e dizer assim, olha, você está assim porque você está em pecado. Porque você tem um ídolo, que é o seu namorado, não foi Deus, e você deveria olhar o que a Escritura diz. A Bíblia diz que você está sendo condenada porque você é um idólatra. Um psicanalista não vai dizer isso. Então, a psicanálise é tão destrutiva para a fé cristã porque ela vai dizer ao idólatra que ele está doente. Você entende? Se a Bíblia está dizendo uma coisa, o psicanalista esconde a Bíblia e vai dizer que aquele pecado da pessoa é uma doença, é uma neurose, é qualquer outro tipo de coisa, menos pecado. Menos pecado. Então, que é uma palavra que eu odeio, compulsões. Você entende? E aí vamos dizendo, ó, compulsões. A droga virou doença, o cigarro demais virou doença, a bebida virou doença, compulsões. Alimento. E a Bíblia chama isso tudo de quê? De pecado. Inclusive tem gente que vai para o inferno porque come demais. E tudo relacionado à idolatria. Tudo é relacionado à idolatria. Você entende que é buscando uma autossatisfação fora de Deus para o corpo. Por que a pessoa come muito? Para se sentir bem. Por que a pessoa fuma? Para se sentir bem. Por que a pessoa bebe tanto? Para se sentir bem. Por que a pessoa usa droga? Para se sentir bem. Ou seja, ela está buscando uma alegria externa, fora de Deus, que só vai encontrar em Cristo para o corpo dela. Então ela está tendo essas compulsões. Então a compulsão ela parte de um coração idólatra. Mas ninguém vai dizer isso. Então a psicanálise é tão destrutiva para a fé cristã porque ela não é uma ciência, não se movimenta na fé e nem tampouco tem a Bíblia como centro. A Escritura como centro. Porque hoje a gente está falando de questões de guiar a alma, psicanálise, análise da alma, sem a Bíblia, sem Cristo, sem Deus, sem o pecado original. A primeira coisa que a gente tem que analisar a alma do ser humano é com o pecado original. Fora disso, não tem análise.
Então, ela é uma bomba dentro de uma igreja. Eu aconselho você, que é de igreja histórica, que tem um pastor psicanalista, juntar o seu conselho e mandar ele decidir. Ou ele seja pastor, ou ele seja psicanalista. Ou porque os dois não têm a menor condição de ser. Você entende? Então, foi esse meu conflito, lembra? Que um dia reuni a igreja e falei, olha gente, não tem como ser os dois. Ou eu sou um, ou eu sou outro. E eu mostrei num estudo, você estava lá, né? Mais de, eu acho que passamos 3 meses estudando isso, né? Sobre fé cristã e psicanálise, né? Passamos uns 3 meses estudando isso e eu provei à igreja por A mais B que não dava para ser os dois. Né? E aí eu tive que sair fora do campo e estou aí até hoje muito bem. E eu aconselho, e aconselho mais do que esses manezão que tem por aí, né? Dizendo que é isso e aquilo outro. Ou seja, por quê? Porque nós aconselhamos baseado na Escritura. Não aconselho como psicanálise, não quero esse título, não gosto, e gosto mesmo é de ser conselheiro cristão, conselheiro bíblico. Tem mais algum? Agora a gente chegou ao final do nosso polígrafo. Ok, chegamos bem. Chegamos bem. Chegamos até aqui. Muito obrigada por você que nos acompanhou até o final do vídeo. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal, ativar a notificação para ficar por dentro que vai vir. Principalmente curtir, né? Curte aí. Também, deixa nos comentários aqui os temas que você quer ver. O YouTube só sabe que o vídeo é relevante se ficar curtindo ele, né? Sim. Não custa nada, né, gente? Também compartilha esse conteúdo. Mesmo se você não gostou, pode compartilhar. Exato, principalmente pastor psicanalista, crente psicanalista. Manda pro seu pastor, manda pro grupo da sua igreja. Exatamente. Jogue lá e deixe ver o que vai acontecer. Né? Muito obrigada e que Deus em Cristo os abençoe e os guarde em nome de Jesus. Queridos, que Deus em Cristo te abençoe e te guarde em nome de Jesus. Não esquece aí de comentar, curtir nosso canal. E se você está aqui em Lafayette, Rua Leibenice dos Anjos, 528, Santa Matilde, aqui em Conselho Lafayette, às 9 horas da manhã, Igreja Reformada Palavra da Cruz, domingo, né? Domingo às 9 horas da manhã, Rua Leibenice dos Anjos, 528, Santa Matilde. Nós vamos estar lá estudando sobre o Apocalipse ainda. Né? Agora entramos no capítulo 1. Depois desse mês todo, começamos a entrar no capítulo 1. Que Deus em Cristo te abençoe e te guarde em nome de